A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Almir Ribeiro, do seu canal EBD, Meu Primeiro Seminário, e trago a você mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E com certeza, o Senhor há de agir poderosamente em nossas vidas. Vem comigo nesta lição e seja edificado. O tema desta lição é compromissados com a evangelização. Eu acredito que vai ser uma bênção. O texto áureo desta lição diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está em Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo aqui vai dizer que ele não tinha vergonha de anunciar, de pregar o evangelho, porque ele entendia ser poder de Deus, trazendo salvação aos judeus. Todos nós sabemos que o evangelho, a mensagem de Cristo, veio atendendo aos judeus e, consequentemente, todos os gentios que somos nós, né? Verdade prática diz: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos mediante o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos torna servo de todos, ou seja, nós somos salvos por Cristo com uma missão específica. Nós temos uma missão de pregar, de anunciar esta poderosa mensagem. Por isso que nós, além de sermos servos do Senhor Jesus, nós somos servos das demais nações. Por quê? Cabe à igreja, compete à igreja anunciar esta poderosa mensagem. A leitura bíblica em classe está em Marcos, capítulo 16, do 14 ao 20. Eu vou ler o primeiro versículo e o último versículo, que diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Nós vamos ver que Jesus aparece aos seus discípulos e o Espírito Santo continua confirmando a mensagem poderosa de salvação. Objetivo geral: conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. E nos objetivos específicos da lição temos, primeiro, mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Vamos então à nossa introdução, que diz assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. O mundo perece por quê? Porque o pecado está trazendo ao mundo toda sorte de males, todas as sortes de dores, de problemas, de lutas. Não que o crente não tenha. Porém, o servo de Deus sabe que tudo aqui passa e em breve ele vai estar com o seu Senhor. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Então, Jesus começou uma obra e ele deixou com os seus discípulos, que seriam os seus apóstolos, e consequentemente com a igreja, esta tarefa nobre de anunciar a mensagem
do seu reino. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a evangelização como prioridade. Leremos sobre o Evangelho, o único Salvador do mundo e uma agência legítima. Vamos então nesta primeira introdução do primeiro tópico. O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que a rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é a tarefa de todos nós. Todo o cristão tem por obrigação pregar o Evangelho. Todo cristão tem por obrigação anunciar esta poderosa mensagem. Não é um ou outro, mas todos têm esta obrigação. E aqui fala que não é algo alternativo, ou seja, eu não vou pregar o Evangelho se eu achar que eu devo ou não. Não, eu tenho que pregar, porque foi uma ordem direta do Senhor para que eu anuncie. Quando eu falo você também, para que nós anunciemos esta mensagem. O Evangelho. O que significa o Evangelho? Essa palavra vem de duas palavras gregas, advérbio, bem, e angelia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus Cristo. É o que Paulo escreveu na referência aqui de Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus, né? Poder de Deus que traz salvação a todo o que crê. Então, o Evangelho é isso, é uma boa nova, é uma boa notícia, é uma notícia que traz alegria, que traz salvação, que traz mudança. E esta deve ser a mensagem da igreja. A igreja precisa sair das suas disputas internas, das suas discussão, qual igreja é a maior, qual igreja prega mais, qual igreja... Não, para com isso. O alvo, o foco principal da igreja é na evangelização, é anunciar o Senhor Jesus e não ficar brigando para ver quem canta mais, quem evangeliza mais, porque isso não vai contribuir para nada na vida da igreja. Pensemos nisso. Então, o Evangelho é isso, boas novas, boas notícias. Notícias essas que salvam, libertam e transformam as vidas. O único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem, então, do Evangelho, já que é uma boa notícia, esta boa notícia vai anunciar alguma coisa. O que essa boa notícia vai anunciar? Vai anunciar que veio um a este mundo, que o nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio trazer salvação a todas as pessoas. Então é fundamental, é imprescindível que cada um de nós, cada pregador, cada ensinador, venha anunciar esta poderosa mensagem. É o evangelho da graça de Deus. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam de se reconciliar com Deus. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos, sem exceção. Herdamos esta herança pecaminosa dos nossos primeiros pais. Porém, eles não são
piores do que nós. Porque se fosse qualquer um de nós, faríamos a mesma coisa. Com certeza faríamos, porque hoje temos possibilidade de fazer sempre o bem e às vezes fazemos o mal, como diz o apóstolo Paulo, que o bem que eu quero fazer não faço e quando eu penso, percebo, já estou fazendo o mal. Então, é comum que nós também faríamos a mesma coisa. Então, todo o ser humano foi encerrado debaixo de uma mesma questão de pecado. Todos os pecados estão afastados. Logo, se todos, então é necessário um Salvador. É necessário que alguém venha para trazer saúde espiritual às pessoas. E não podia ser outro, senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo disse, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Palavras de Jesus. Né? Ele também vai dizer, ninguém vem a mim se o Pai não me der. E ele fala, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Para chegar ao Pai, precisa passar pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. O mundo é o lugar aonde devemos pregar. O mundo é aonde nós devemos anunciar esta palavra. A pregação não é escolha, não é alternativa, é uma necessidade. E no 3 diz, uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como a única agência do reino de Deus na terra encarregada de anunciar a salvação, anunciar as boas novas. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo disse em Romanos 1,16. Pregar o Evangelho, que é o poder de Deus. Não existe nenhuma outra agência, não existe nenhuma outra religião, não existe nenhum outro povo, inclusive, vale aqui ressaltar, hoje, embora Israel repouse debaixo da promessa de Deus, como povo de Deus, nem Israel hoje, nesse tempo da graça, tem essa autoridade para pregar o evangelho como povo de Israel. Tem sim, se eles se converterem e forem à igreja de Cristo. Então é fundamental, é importantíssimo que todos preguem, todos que formam a igreja preguem esta mensagem. Ao final desse nosso primeiro tópico, diz assim, o evangelho é uma questão de vida ou morte, por isso a evangelização é uma prioridade. Vamos pregar o evangelho a todo tempo. Aproveite a fila que você está, aproveite quando alguém reclamar do governo, aproveite quando alguém falar de vacina, aproveite quando alguém estiver no consultório, fale que a solução para este mundo é o Senhor Jesus. E eu te aguardo já no nosso segundo tópico que vai falar: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Diz assim, nós vamos ler sobre a nossa teologia e por quem Jesus morreu. Diz assim, então, a extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas
especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Ou seja, embora quando se fala em pregação do Evangelho, em salvação de vidas, há duas linhas que trabalham forte esse pensamento, que é a linha arminianista e a linha calvinista. Nós, da Assembleia de Deus, tradicional, porque pode ser que tenha alguma Assembleia de Deus já que tenha um outro conceito, uma outra teologia, mas a Assembleia de Deus tradicional, ligada à CGADB, ela anuncia a linha arminianista. Então, nós somos arminianos. Porém, nesse estudo, embora alguém possa estar fazendo uma pesquisa, você não vai ver aqui um debate sobre esse assunto, até porque precisaria ter outra pessoa para um debate. Nós passaremos o conteúdo da lição dentro daquilo que nós entendemos. E, ao longo dos séculos, grandes doutores falaram sobre o assunto e não chegaram a uma conclusão. Não vai ser numa lição da escola bíblica, em um tópico de uma revista, de uma lição, que nós vamos esmiuçar e ter um entendimento completo sobre o assunto, ou formar um debate, ou dizer que esse está errado. Mas ficaremos com aquilo que nós aprendemos, que achamos ser o certo, segundo a doutrina bíblica. A nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicada desde 1930. E em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original, estritamente bíblica, e é um dos legados deixados por nossos pioneiros. Ou seja, não há um teólogo desta época da Reforma ou pós-Reforma que venha a ser aquele teólogo que a nossa denominação tem como sendo o principal teólogo da nossa denominação. Temos hoje ainda grandes homens de Deus, outros já foram chamados à eternidade, porém, nós estamos sempre com o ensinamento bíblico. Cremos no batismo no Espírito Santo, cremos que a salvação é para todos. Por quê? Porque é assim que a Bíblia fala. E acreditamos não estar equivocado com essa interpretação, porque é muito direto quando diz, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Ou seja, a salvação é para todos, só depende da escolha. Acredito que já vai ser um embate falar em livre-arbítrio, né? Mas acreditamos que o homem tem esse livre-arbítrio. No segundo diz assim: por quem Jesus morreu? É uma pergunta interessante. Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram em duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. O que é expiação limitada? A expiação limitada é defendida pelos calvinistas, que Jesus morreu para um grupo determinado. Jesus morreu para aquele grupo e não para todas as pessoas. Trata-se de uma ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, ao nosso ver, equivocada e baseada numa exegese um pouquinho atrapalhada, ruim.
como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Não, Deus quer. Então, nós vemos aqui que não se trata de crentes ou não, mas a ideia do Senhor é que todos os homens se salvem, todos, sem exceção, e não um grupo específico. Seria também, amados, anularmos o sacrifício de Cristo. Por quê? Jesus morreu, mas ao morrer Jesus não tem condição de salvar a todos? Ele só salva algumas pessoas? Não, amados, não. Acreditamos, segundo a nossa teologia, que o sacrifício de Cristo, ele abrange, ele alcança todas as pessoas. Pastor, então eles estão errados? Olha, irmãos, cada um segue a sua linha de pensamento. Cada um segue o seu raciocínio e, com certeza, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, primeiro, que ninguém sabe quem serão salvos. E nesse contexto, eles pregam também o evangelho a todos. Agora, Jesus é que vai salvar. E nós não sabemos, porque nesse caso, nem eles que estão pregando acreditam que eles serão salvos. Ou que eles já estão salvos. Porque se é um número resumido, como saber então? Então, se preguemos o evangelho para todas as pessoas. Expiação ilimitada significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como um fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar, o mundo. Está em 1 João, capítulo 4, versículo 14. E não somente algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então Jesus veio para salvar, como diz Paulo, judeu e grego. Para o evangelho não há acepção de pessoas. Se você é da linha de expiação limitada, continue. Nós que somos da linha expiação ilimitada, continuaremos. Mas uma coisa é certa, não deixemos de pregar o evangelho. Vamos pregar para todos e o Senhor irá salvar aqueles que se decidirem a Ele. Até porque ninguém é forçado a receber esta mensagem. Ao final desse tópico diz assim: a expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado. Isso é, Jesus morreu por toda a humanidade. Segundo o que nós pregamos, segundo o que nós ensinamos. Evangelização local e transcultural no terceiro tópico. Evangelização, leremos as missões e o desafio que temos hoje. O Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas principais da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo, E também Pedro também teve as suas chamadas missionárias e foram uma bênção. Evangelização. Nós vimos que evangelho é boa notícia. Então, logo, a evangelização é levar essa boa notícia àqueles que estão, de repente, vivendo em uma situação difícil, em uma situação que
quem sabe até mesmo marginalizada, à margem da sociedade. É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio das palavras e ações de graça. É o que Jesus fez. Jesus veio para salvar o pecador. Jesus veio para aquele que estava enfermo. Por isso que é fundamental nós continuarmos anunciando esta poderosa mensagem. E nos mandou que fizéssemos também. Marcos 16, 15 a seguir vai dizer: ide, pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem imperativa. Significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Ser testemunha de Jesus em anunciar o evangelho é ser um mártir por causa do evangelho. E ser um mártir aqui é abrir mão da sua vontade, abrir mão daquilo que ele é e ser capaz até mesmo de morrer por Cristo, se for esta necessidade. Ou seja, morrer por causa de uma verdade. E a verdade é Cristo. Geralmente é uma ação acompanhada de obras sociais. Você prega o evangelho e você leva o alimento a quem precisa. Você leva o remédio, você leva uma roupa. O evangelho ele é acompanhado de ações sociais. Isso é muito importante. Essas coisas são características de uma autêntica igreja cristã. E vamos dizer também que a igreja não faz obra, ou o crente não faz obra para ser salvo. Já o faz porque é salvo. Ok? Amados irmãos. Essas coisas são características de uma autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo, né? A xenolalia. Isto é a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo, esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica missionária, mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem a xenolalia. Ou seja, entendia que, segundo lá na Rua Azusa, ao ser batizado no Espírito Santo, o Senhor daria uma língua estranha para a pessoa, porém, uma língua estranha que não fosse estranha para aquele que a ouvisse. Ou seja, de repente, o Senhor poderia me dar uma língua estranha em alemão para pregar para um alemão. Pode acontecer, pode, mas línguas estranhas não é isso. Línguas estranhas, como batismo no Espírito Santo, é algo do crente que fala diretamente a Deus. Uma linha direta que ele fala diretamente ao Senhor. E não sendo assim. Mas nem por isso deixaram de pregar, de evangelizar. Nós também, batizados no Espírito Santo ou não, anunciamos esta poderosa palavra. As missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa cultura diferente da nossa, perdão. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Ou seja, aqui é que entra as mensagens, as mensagens transculturais, as missões transculturais. Ou seja, é você conhecer aquele povo onde você vai pregar. Quando eu fiz um curso de missões, algo interessante disse ali. Um grupo étnico vai dizer o seguinte: vir aqui pregar, tendo um comportamento diferente é fácil, mas para nós entendermos que de fato as pessoas nos amam, eles têm que vir e ser ou se adaptar, ser igual a gente. Ou seja, é muito cômodo eu ir evangelizar em um lugar com o meu carro zero. Quem tem jatinho vai com o seu jatinho, é muito fácil. Mas seria melhor
se a pessoa observasse o padrão de vida daquelas pessoas. Aí eles usam o quê? Um cavalo? Usam um animal? Então eu vou subir também no lombo de um animal para evangelizar. Eles usam o quê? Qual é o veículo que eles têm? Ah, é uma bicicleta? Então eu vou arrumar uma. E não vou ficar lá no meio de uma comunidade onde 90% usa a bicicleta, eu vou chegar, né, entre aspas, tirando onda. Eu não vou conquistar aquelas pessoas. Então eu tenho que conhecer a cultura e me adaptar à cultura. É claro que, desde que essa cultura não viole a Bíblia, não seja contrária à Bíblia, mas o modus vivendi cada um terão. Então é importante conhecermos o povo. As missões transculturais têm esse poder de preparar pessoas específicas para cada local, aonde entende que ela tem um chamado para aquele lugar estar evangelizando. Tem alguns que não conseguirão evangelizar aquelas pessoas necessitadas, elas não conseguirão, mas já tem pessoas preparadas para isso, para lidarem e estarem trabalhando com pessoas que são necessitadas. Mas Deus já preparou outras pessoas para estarem falando a um grupo que tenha mais cultura. Enfim, é necessário conhecer cada lugar para ter uma estratégia específica. Paulo vai usar essas estratégias para anunciar a palavra. Ele vai observar situações para anunciar a palavra e deve ser assim também. Qual é o desafio hoje? Jesus disse: o campo é o mundo. Ele não disse o campo é Jerusalém, nem Judeia, nem Roma, e nem minha cidade, nem a sua. Jesus disse para os primeiros pregar em Jerusalém, ou seja, ele não disse para pregar em Jerusalém, depois na Judeia, depois em Samaria e depois nos confins da terra. Mas ele deu uma ordem simultânea. Ele vai dizer assim, olha, mas mandou pregar tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Isso fala de algo que é simultâneo. Pergunta aos irmãos, no início, isso aconteceu? Respondo, não. No início, não aconteceu. Tanto que o povo cria-se uma comunidade forte em Jerusalém, começam a vender o que tem para estar ali em comunidade. Só que não era isso que o Senhor queria. Ele queria que Jerusalém fosse evangelizada, mas que a Judéia fosse evangelizada, que Samaria fosse evangelizada e os confins da terra. Mas não evangelizar todo um lugar para depois ir para outro, não, mas evangelizar juntamente, simultaneamente. Então nós temos esse desafio hoje. Eu moro em uma cidade, mas eu devo pensar já em evangelizar a outra cidade. Como? Já tem irmãos evangelizando, amém, mas eu devo orar por aquela cidade. Eu devo pensar em ajudar em oração, em contribuição, se eu puder, para que o evangelho avance. Mesmo que eu não vá, mas a minha oração não está presa. A minha contribuição não está presa. Ela pode chegar nos países islâmicos, por exemplo, e alcançar pessoas ali. Estão entendendo? Então, não diga que você não pode evangelizar, porque você pode sim. Deus pode te usar hoje. Ao final desse tópico, diz assim, a evangelização local e transcultural é tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento. Somos chamados para pregar o evangelho aqui, ali e acolá, sem necessariamente estarmos presos somente a um local. Final da lição diz, conclusão, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Isso é certo. Tanto que ele vai dizer, para chegar ao Pai tem que passar por mim.
Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível para todos os povos. Todos os povos, sem exceção, podem ser salvos por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Ou seja, a mensagem do Evangelho não perdeu a sua validade. A mensagem do Evangelho continua ainda hoje falando alto, falando forte, trazendo salvação, trazendo mudança àquele que crê. Que Deus abençoe os amados irmãos e irmãs. Vamos anunciar essa poderosa mensagem. E juntos caminharemos para levar mais alguém para estar com cada um de nós nos céus. Primeiro, os da nossa casa, porque não adianta evangelizar o mundo e esquecer da sua casa. Pregue para a sua casa. Seja um testemunho para a sua família, para a sua rua, para a sua comunidade, para a sua cidade. E com certeza, Deus te levará para pregar para o mundo inteiro. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal EBD, meu primeiro seminário. Se você foi abençoado com esta aula de hoje, não esqueça de dar o seu like e compartilhar esse material com mais alguém. Quem sabe, nesse tempo de pandemia, as escolas dominicais não estão com a sua totalidade, então mande para os seus grupos em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo meu irmão e irmã que pôde participar desta aula comigo, desta 11ª lição. E vamos sim, Pai, pregar a Tua palavra, porque para isso o Senhor nos estabeleceu como igreja, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que o amor de Deus Pai, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta de Jesus, e nós que cremos dizemos amém. E graças a Deus que Jesus veio, morreu, ressuscitou para salvar todas as pessoas, sem distinção de sexo, cor, raça e etnia. Jesus veio para salvar a todos. Amém.